professor René Duquesnoy, da Universidade de Pittsburgh, na foto, assim como seu barco, onde no verão transforma em seu escritório particular, desenvolveu um algoritmo, uma análise para histocompatibilidade HLA por intermédio de pedaços de epítopos das moléculas HLA. Como analisamos a compatibilidade nos transplantes? Contamos o número de incompatibilidades por locus A, B e DR. Por que alguns transplantes entre HLA idênticos falham? Por que alguns casos de incompatibilidades têm sucesso? Essas perguntas serão respondidas em breve. Um dos problemas que enfrentamos em relação aos transplantes de rim, especialmente, são os pacientes hipersensibilizados, que são aqueles que têm anticorpos anti-HLA contra mais de 85% de um painel de indivíduos normais. A dificuldade de transplantar é devido que a prova cruzada é positiva contra a maioria dos doadores. A solução é óbvia: identificar doadores compatíveis, embora existentes para uma minoria de pacientes. Como achar esses doadores raros? Podemos estimular os transplantes para pacientes hipersensibilizados, não aceitando a hipersensibilização e reduzindo os anticorpos com o uso de plasmaferese, imunoglobulina endovenosa e anticorpos anti-CD20. Ou aceitar que o paciente é sensibilizado e estimular a pesquisa de doadores com prova cruzada negativa. Convencionalmente, falamos sobre especificidades de anticorpos contra antígenos HLA. Por exemplo, o paciente tem anticorpo contra o HLA-A1 ou contra o B27, contra o DR1, mas isso reflete uma falsa interpretação. Considerem esses novos conceitos. Anticorpos reconhecem epítopos e não antígenos HLA. Então, epítopos são pedaços dos antígenos. E eplets são regiões de aminoácidos de cerca de 3 angstroms, uma área de 3 angstroms, de um epítopo, de um resíduo polimórfico, ou seja, resíduo esse que pode estimular a produção de anticorpos. Podemos observar nas figuras que existem diversos sítios polimórficos que podem estar presentes em diversas moléculas, antígenos HLA. O que vemos então são antígenos do HLA A2, A68, B27 e assim por diante. Observamos esferas rosas que são aminoácidos na superfície da molécula HLA, mas aminoácidos que não têm reação com possíveis anticorpos. Os anticorpos produzidos contra o HLA são na realidade produzidos contra epítopos, que são as esferas amarelas. São epítopos funcionais que podem estimular a produção de anticorpos. Os anticorpos podem então reagir com os epítopos amarelos. E o eplet é uma região um pouquinho maior em volta de cada epítopo. Observem que então nós temos eplets ou epítopos no A2 semelhantes ao A68. À esquerda, acima, tem um pedacinho que é idêntico no A2 como no 68, como no B27 e como no B44. Então, observem que entre essas moléculas existem epítopos em amarelo que se superpõem nas diversas moléculas HLA. Desta maneira, quando nós dizemos que um indivíduo é hiperimunizado contra 90% de um painel de indivíduos, muitas vezes esse 90% não corresponde à realidade, porque os anticorpos podem reagir com epítopos que estão presentes em mais de um antígeno.
Então, quem sabe a sensibilização de 90% na realidade é 60% ou 50%, porque nós estamos contando epítopos que reagem em diversas moléculas. Vamos observar a imunogenicidade estrutural do HLA-B51, na figura à esquerda. Acima e abaixo nós temos moléculas B51, a de cima apresentam epítopos em amarelo, outros aminoácidos em rosa e um peptídeo antigênico em marrom, que será apresentado aos linfócitos T. Abaixo é a mesma molécula virada, onde podemos observar a beta-2 microglobulina em azul, que não estimula a produção de anticorpos. Então, se essa molécula B51 fosse transplantada para um indivíduo ao lado, que é 2,68, 27 e 44, esse indivíduo só veria os epítopos em amarelo dessa figura 2. Então, observe que existe uma certa compatibilidade entre os dois indivíduos. Já se um outro paciente se apresentar, 2,68, 35 e 44, ele verá no B51 somente aquele epítopo à direita, ou chamado também de applet, né? Então, o B51 é menos imunogênico para esse indivíduo do que para o anterior. E agora, no último 2,24, B7 e B8, nós observamos pequenos applets abaixo que poderiam haver a produção de anticorpos por esse indivíduo contra o B51. Então, esse seria o melhor receptor para o doador B51. Voltando para o conceito, o que é um epítopo? É um determinante antigênico, é uma parte de um antígeno, reconhecido pelo sistema imunológico, especialmente por anticorpos, por células T e B. E o applet é a região de 3 angstroms que delimitam o perímetro do epítopo. A parte do anticorpo que reconhece o epítopo, ou applet, é chamado de parátopo. A interação antígeno-HLA e anticorpo foi passível de análise a partir da cristalografia, que podemos acessar no site do Centro Nacional de Biotecnologia. Então, imagens cristalográficas do HLA e da reação antígeno-anticorpo possibilitou observar áreas de contato entre o parátopo e o epítopo, em roxo, a área de encontro, o epítopo em verde. Foi possível então determinar epítopos estruturais e funcionais. Os funcionais, aqueles que estimulam a produção de anticorpos. E é possível determinar o tamanho e a forma dos epítopos funcionais. Dessa maneira, esses estudos possibilitaram o desenvolvimento do matchmaker que veremos a seguir. Imunogenicidade de alguns applets. Então, os applets existem nas moléculas HLA e às vezes existem o mesmo applet em diversas moléculas HLA. E alguns são mais imunogênicos que outros. Observem que o applet 116D, ele não é positivo na maioria das pessoas. Já o último applet, 161D, ele é representado em 90% dos indivíduos. Então existem applets muito frequentes e applets infrequentes. Um paciente tem somente um mismatch em B51 com diversos doadores. Qual seria o melhor? O número 1, existem 7 applets com diferenças. O doador 8, nenhum applet com diferenças. O doador 8 é o melhor doador para esse indivíduo. Agora, o doador em potencial tem uma diferença, um mismatch no HLA-B8 com o paciente número 1 e o 2. Para qual dos pacientes esse antígeno B8 tem a melhor possibilidade? Vejamos então o doador que tem o B8 em mismatch
para o primeiro paciente, que é A2, 30, 18, 27, C2 e C4. Observem que o paciente está no quadrado azul, com seus alelos HLA e os seus applets. E em preto nós temos o doador, que é B801, e que ele tem applets reativos em relação ao paciente na posição 9, que temos um D, na 12 AM e na 66 GLF. Esses são os applets reativos no momento. Dando continuidade no mesmo doador, que tem um B8 em diferença com o paciente, observamos mais 3 applets reativos, ou seja, presentes no doador e ausentes no paciente. Então, no total, o HLA-B8 tem 6 applets reativos em relação ao paciente. Vejamos agora o mesmo paciente contra o segundo doador, que é 2, 31, 42, 53, C2 e C7. Neste, o doador que tem o B8 de diferença em mismatch com o paciente, não observamos nenhum applet reativo. Dando continuidade, o doador B8 não tem applets em mismatch para o paciente número 2. O Matchmaker é uma planilha Excel que nós devemos inserir a tipagem HLA do paciente e automaticamente ela fornece os applets de cada antígeno. A tipagem HLA do doador ou dos doadores. A planilha fornece já os applets automaticamente de cada antígeno. Inserimos os resultados da pesquisa de anticorpos do doador contra o paciente, feito por single antigens. Nesse momento, a planilha define os anticorpos contra os applets imunogênicos e permite saber quais não são imunogênicos. Os applets não imunogênicos são inseridos na planilha, que recalcula os applets e os HLAs incompatíveis. Então comparamos depois, no final, o número de applets incompatíveis entre diversos doadores. Aqui identificamos os anticorpos antidoador específicos de um paciente, observados no software Fusion, HLA Fusion. Observem as barras vermelhas, que são anticorpos contra determinados alelos, como A2, B13, B57, que se observa à direita embaixo. Devemos então clicar no item Raw Data para copiar os resultados desta tabela e inserir no Matchmaker. O Fusion abre esta outra tabela que nós copiamos o baseline para inserir no Matchmaker. Colamos os anticorpos do DSA na coluna OL da tabela. Inseridos os anticorpos, as BIDs positivas, já aparecerão em amarelo e ao lado à direita já os applets representativos. Inserimos a tipagem do paciente e do doador e já observamos que as BIDs que contêm a tipagem do paciente são chamadas de self e aparecem na cor azul. Então observem, o que é amarelo é anticorpo, o que é azul é o próprio paciente. Devemos lembrar que o DSA, ou também chamado Single Antigen, é um teste onde são pérolas de cores diferentes que tem um antígeno HLA específico aderido nessas pérolas e que reagimos às BIDs, as pérolas, com anticorpos do paciente. E o que acontece é que se ele tiver anticorpos anti-HLA, algumas dessas BIDs serão positivas.
A análise é feita de modo que, se o applet estiver presente apenas em bits positivas, ele é considerado positivo. Caso ele esteja presente em alguma bit negativa, ele é considerado negativo, em branco. Observamos que nós temos antígenos HLA que estão nas colunas amarelas e outros que estão nas brancas. Os considerados negativos são esses das colunas brancas e que são copiados para o local dos negativos, que serão inseridos nas reações negativas da tabela. Então temos o HLA do paciente, do doador, temos os anticorpos do paciente contra o doador, já temos os applets à direita reativos em amarelo e não reativos em branco. Estes que são considerados negativos, o HLA considerados negativos, são colocados na tabela e estamos próximos da conclusão. O caso número 1 é um receptor com 42 anos, 5 gestações, 2 transplantes, 2 transfusões, tinha 94% de anticorpos anticlasse 1 e 46 anticlasse 2. O HLA 246840 DR1 DR4. Surgiu um doador que tem diversas compatibilidades com o paciente, mas tem o B72, que é o 1503, que pode o paciente produzir anticorpos contra esse alelo. Observamos a planilha deste caso 1, onde já temos o HLA do paciente e do doador inseridos na planilha, os anticorpos, os em amarelo são os reativos, acima de um cutoff de 500 MFI, intensidade de fluorescência, se colocam uma linha que acima de 500 é considerado positivo e observamos em amarelo. Em azul nós observamos os antígenos HLA do próprio paciente, inserido os alelos negativos no local apropriado e teremos então um resultado. Já vocês observem que à direita já estão aparecendo os applets lá que são reativos. Com a continuidade da planilha do caso 1, observamos que o alelo 1503 do doador existem applets reativos do paciente contra esse antígeno. 2 applets reativos. De uma maneira mais clara, a conclusão do caso 1 é que o B1503 do doador existem 2 applets que são reativos. O paciente com 2 applets reativos no pré-transplante. Ele foi transplantado e após plasmaferese e imunoglobulina endovenosa continua com os applets. A creatinina está em 3. O caso número 2, um paciente feminino com 2 gestações e que apresentava-se imunizado com 94% contra antígenos de classe 1 e 35% contra antígenos de classe 2. A tipagem HLA do paciente e abaixo a doadora, que apresenta 2 alelos HLA que não estão presentes no paciente, portanto esse poderá produzir anticorpos contra o A2 e o 58 da doadora. Concluindo o matchmaker do caso 2, observamos então que a doadora, que tem o A201 e o 1401, tem 17 applets em mismatch, ou seja, o paciente pode produzir anticorpos contra 17 applets existentes na doadora. O caso número 3, paciente Reginaldo, foi transplantado a primeira vez em julho de 2008 com a irmã Roseli. Anticorpos antipainel eram negativos em janeiro de 2008 e ele só tinha um anticorpo anti-mica positivo. Nós podemos observar os resultados. E os resultados eram todos negativos.
e o Reginaldo fez o transplante e rejeitou em dezembro de 2008. Um segundo transplante foi realizado em 2012 e o Reginaldo recebeu o rim de um doador falecido que tinha os alelos 26, 37 e DQ6 não existentes no Reginaldo. Então ele poderia produzir anticorpos contra esses alelos. O painel pré-transplante feito pelo DSA, o Lab Screen Single, né, ele tinha 14% de anticorpos anticlasse 1 e 40% anticlasse 2. Entre esses anticorpos, salientamos em amarelo que existiam anticorpos contra DQ6. Lembra que Reginaldo então tem anticorpos contra DQ6 existente no doador. Assim mesmo o transplante foi realizado. Na análise pós-transplante do caso número 3, observamos pelo DSA Single Antigen que subiu para 74% a sensibilidade contra a classe 1 e 27% de anticorpos anticlasse 2. E apareceram DSA, anticorpo específico contra o doador. O A26 era existente no doador, já sabíamos. O B39, B37 e o DQ6. Com o MFI, o DQ6 agora de 12.233, intensidade de fluorescência. Isto mostra que esse anticorpo é importante. O paciente, então, foi tratado com imunoglobulina endovenosa e plasmaferese. A imunoglobulina endovenosa, ela permite diminuir o título dos anticorpos e a plasmaferese retira esses anticorpos do sangue do paciente. E o paciente atualmente está com DSA negativo, a creatinina de 2,3. O paciente está consideravelmente muito bem para quem tinha 3 anticorpos antidoador após o transplante em 2012.